que a hotelaria no Brasil está mudando profundamente, não só no Brasil como no mundo, quem leu o Hotelier News com certeza já sabe. Tecnologia, novos players, inovação, tudo isso está chegando no setor agora, desde a pandemia, de uma forma cada vez mais acelerada. Hoje, a gente vai trazer aqui no programa um desses players, um desses atores que está trazendo transformação para o mercado. Meu nome é Vinícius Medeiros e esse é mais uma edição do Hotel Connection. Então, antes da gente começar e trazer nosso convidado, queria fazer um agradecimento especial à R1, parceira estratégica aqui na realização desse programa, e agradecer também à Accor. Estamos hoje aqui gravando nos estúdios da R1, no novo Hotel Morumbi. Então, vamos lá, vamos chamar nosso convidado. Por favor, Tomás Gus, CEO e fundador da Noma. Tudo bem, Tomás? Tudo bem, como vai? Por favor. Obrigado. E hoje, como sempre, temos uma bancada de feras aqui para entrevistar o Tomás. Queria chamar agora aqui uma pessoa que esteve do outro lado, esteve no seu lugar, Tomás, e agora, numas edições anteriores, e agora vai participar da bancada, Francisco Costa Neto, ex-CEO da Viva, e um dos introdutor do turismo compartilhado no turismo de lazer. Tudo bem, Neto? Teremos também hoje aqui o Pedro Cipriano, diretor da Hotel Invest, uma das principais consultorias do mercado brasileiro e um dos principais estudiosos da hotelaria. Tudo bem, Pedro? Obrigado também pela presença. E diretamente de Porto Alegre, para acompanhar a gente aqui nessa bancada, Augusto Rocha, vice-presidente de vendas e marketing da PMEB. Guto, tudo bem? Nos ouve? Tudo bem, meus amigos. Ouço perfeitamente. Maravilha. Bem-vindo todos. Vamos começar. Então vamos lá, Tomás. Vamos começar. Quando a gente pensou em fazer o convite para você, tinha acabado de acontecer a rodada com a Loft, mas agora já veio uma segunda rodada aí de 100 milhões de dólares. Então, eu queria saber que você falasse um pouco de como foi essa chegada da Loft no negócio e se vai sobrar desses 100 milhões alguma coisinha também para vocês investirem na expansão da empresa. Boa, Vinícius. Primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer estar falando com vocês aqui, com umas feras do mercado. Poder ser um pouco de casa também, né, com toda a segurança, mas importante ver um pouco as pessoas de novo. E vamos lá. Bom, a gente está bem animado, né, com o momento, também com o que tem acontecido agora como Grupo Loft. Esse movimento aconteceu há 1 ano atrás, quando nós fomos adquiridos. E, basicamente, o que a gente entende, né, como Grupo Loft, foi muito da nossa aquisição pelo grupo, é que, quando a gente olha como grupo, a ideia é estar presente na vida das pessoas nas mais diferentes fases do mercado imobiliário. Então, pode ter um momento de compra e venda, quando a pessoa está consumindo o mercado imobiliário por mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a Loft faz isso muito bem, é o core business da Loft, a gente está super alinhado nisso. Mas quando a gente olha para uma visão de longo prazo, para o tamanho da ambição do grupo como um todo, faz muito sentido pensar em todas as fases do mercado imobiliário, e não somente no longo prazo. Então, também no pequeno prazo, né, de 1 dia, de 1 mês, alguns meses. Short term. O short term, até estendendo um pouco para o long stay. Então, foi um pouco esse o contexto, né, que fez a gente topar o desafio de fazer parte do grupo da Loft. E esses últimos 12 meses, parece que foram 5 anos, foi muito intenso. E a gente está bem animado com o que a gente está construindo. E há 6 meses atrás, mais ou menos, a gente teve uma divisão das unidades de negócio. Então, hoje, a Noma ela opera de forma completamente autônoma em termos de negócio em relação à Loft. Isso aconteceu porque os business são naturalmente diferentes. Desculpa te interromper, mas Claro. vocês estão no mesmo local, não agora, né? Mas estão mesma sede, estão juntos ou não? Isso é uma boa pergunta, porque quando a gente foi adquirido já estava no home office, então a gente mal teve escritórios, né? Então hoje a gente utiliza, né? Quando a gente estava saindo, a gente estava utilizando os escritórios da Loft. Naturalmente, com as coisas voltando, a gente deve ter que separar um pouco a operação, que a gente está com um time grande já também. São quantas pessoas hoje? Hoje a gente está com 80 pessoas e esse número tende a crescer, né? Agora a gente está olhando novas oportunidades, então esse número também tende a ser um pouco maior. Mas a gente está muito focado em execução, né? À medida que a gente vai executando e entregando valor, o time vai aumentando naturalmente também. Então, como eu estava comentando, tem uma divisão muito clara, né? E eu estou super alinhado que a Loft está muito focada na compra e venda de apartamentos e é um propósito que eu acredito muito também.
Então, é muito importante que eles tenham foco e priorização nisso, e toda essa rodada, o investimento prioritário é nessa frente. Mas, na outra parte, a gente tem a Noma, que está aparecendo num mercado muito promissor, né? Quando a gente olha ativos para renda residencial nos Estados Unidos, a gente está falando de um mercado de 7 trilhões, e aqui no Brasil isso sempre foi um impeditivo devido à alta taxa de juros que a gente encontra no nosso país. Então, está se mostrando um oceano azul, e eu vejo a Noma muito como uma aposta, né, dentro do Grupo Loft, e que, naturalmente, à medida que a gente vai crescendo, vai mostrando nosso valor, as coisas vão melhorando também. Então, a gente está muito animado, né, com os novos aportes que aconteceu no nível do Series D. Acho que é um momento importante não somente para a Loft, mas para o Brasil, né, como um país de empreendedores. Acho que o que o Florian, o Mate, todo o time da Loft fizeram é realmente louvável, e é uma grande honra, um privilégio poder fazer um pouco parte dessa história. E é um pouco esse o contexto. Então, estamos super animados, super engajados. Vai sobrar uma fatiazinha ali para vocês. Uma fatiazinha tem que sobrar, né? Brincadeiras à parte, a gente está super alinhado com eles, que com certeza a ideia é fazer a Noma crescer. E é o maior aporte de qualquer startup brasileira, né? É o maior aporte de qualquer startup na América Latina, na verdade. Então, assim, é realmente um feito enorme, né? Hoje, a Loft, com essa nova rodada, a gente está indo para um valuation de 15 bilhões de reais, né? 2,9 bi de dólar. Então, realmente, um número muito impressionante. Eu acho que fica um gostinho, assim, eu sinto muito isso, que é só o começo, né? A gente está com muita fome, muito apetite, e vamos crescer cada vez mais. Legal, legal. Eu tinha uma pergunta para fazer aí, Vini, se tu me deixa. Claro, fica à vontade, Guto, por favor. Você vai ter que só virar um pouquinho aqui para vê-lo. Fala, Guto. Depois que a gente... Tudo bom? Cara, primeiro, parabéns aí por mais esse aporte. Agora, uma dúvida que veio, alguns grupos que eu faço parte depois do unicórnio, o que vem? Está inflando aí de investimento? Isso é decorrência de um mercado financeiro que mudou? Ou é muito dinheiro concentrado num negócio só? Bom, na realidade, acho que... Primeiro, respondendo essa pergunta, acho que depois do unicórnio vem o decacórnio, né? Daí é valer mais de 10 bilhões de dólares, que não é fácil, mas é um desafio grande. E acredito que muito esse investimento, e acho que foi a principal tese da Loft, é claro que daí o Florian e o Mate, eles comentam muito mais, e isso eu acho que é até mais... faz mais sentido até eles comentarem, mas como eu sou muito por dentro, o ponto é que o que os investidores enxergam na Loft é que há um mercado extremamente fracionado, né, de compra e venda de imóveis, um mercado informal, um mercado burocrático, e há um espaço enorme para profissionalizar, automatizar e praticamente levar esse mercado de compra e venda para a era do e-commerce. Então, quando a gente olha toda a economia e todos os setores, há acontecido nos últimos anos uma transformação digital em todos os diferentes segmentos. E quando a gente olha o mercado imobiliário, naturalmente esse mercado talvez é um dos últimos a serem transformados, porque é tijolo, né? Basicamente, você tem uma parte do ativo físico que leva mais tempo para essa construção. Então, eu acredito que a Loft é um dos grandes players que está transformando esse mercado. Então, mais uma vez, com foco muito grande em compra e venda. Mas, quando a gente olha para o contexto da Noma, também a gente enxerga dessa forma, né? Quando a gente olha a locação, daí a gente pode falar locação de um dia, de um mês ou de um contrato mais longo, você tem diversos componentes de burocracia e de fricção nesse processo. Tentar trazer isso para uma era de e-commerce e que você consegue fazer uma locação em 2 cliques e entrar num ativo como se você estivesse entrando no Uber ou como se você estivesse comprando um produto na Amazon, é a nossa obsessão. Então, acredito que toda essa movimentação e esse volume de investimento que essa rodada trouxe tem muito mais a ver com o nosso propósito, o que a gente acredita na transformação do mercado imobiliário para uma era de e-commerce, do que somente como estamos hoje. Acho que é muito uma projeção de futuro e qual o impacto que a gente pode causar no mundo nesse sentido. Bom, Tomás, primeiro, eu sei a cadeira que você está sentando aí, a posição de CEO é a mais, talvez a mais solitária, né? Mas, como fundador, né, tem uma prática em VCs, né, que eles só investem em fundadores que já aprenderam ou falharam, né? E, embora seja uma investida aí meio de corporate venture capital, né, mesmo assim, eu acho que esse é um critério que é muito usado. Pergunta aí, vocês já falharam como empreendedores antes em alguma venture? E o que você aprendeu com isso? Boa, Neto. Ótima pergunta. E acho que você está certíssimo, né? Acho que a gente fala que experiência é o nome que a gente dá para as nossas falhas, né? Para os nossos erros.
A Hotel, né, antes da Noma, que agora a Noma, foi a minha primeira empreitada como empreendedor de fato, né? Então, eu tive algumas outras iniciativas, algumas outras aventuras aí como empreendedor, mas foi a primeira vez que, de fato, colocamos a mão na massa e criei uma empresa e fizemos acontecer. Eu acho que tiveram vários aprendizados durante o processo. Eu posso dizer, e aí, felizmente, que a gente não teve nenhuma grande falha. Eu acho que é muito importante, mas a gente nunca chegou a realmente chegar num nível de simplesmente não poder mais seguir. Mas eu acredito que na história da Hotel, né, então, dos 5 anos aí que a gente tem conduzido, e junto com o meu sócio Fábio, que fundou a empresa junto comigo, a gente teve vários momentos de altos e baixos. E eu acho que é aí que você vai gerando resiliência, aí que você cria experiência, e a partir daí que você tem valor como empreendedor. Então, você como empreendedor aí sabe bem que a vida de empreendedor é uma montanha-russa, né? Então, tem dias, e ainda mais no mercado que a gente está, já teve alguns momentos da história da Hotel que pareceu que não ia dar para seguir em frente, que os investidores precisariam aportar mais dinheiro, que a gente tinha desafios de faturamento, de contas a pagar, como todo empreendedor. E esses são exatamente nesses momentos que você entende que talvez a principal palavra para o empreendedor é resiliência. E você acreditar num propósito e naquilo que você faz. Então, não consigo citar um momento específico, né, de falha que aconteceu, mas eu consigo, sim, ao longo da minha trajetória como empreendedor, entender alguns erros no caminho. Então, posso falar desde gestão de pessoas, controle de caixa, investidores, fundraisings, que realmente me ajudaram muito. Eu até brinco, eu falo bastante com o Florian disso, que talvez se eu pegasse a experiência que eu estou adquirindo agora, acho que nesses últimos 12 meses foram muito intensos, e voltasse no tempo, talvez a história seria muito diferente. Daria para fazer ainda mais coisa. E eu acho que isso não tem tamanho o valor dessa experiência. Então, é um pouco disso, Neto. As experiências e as falhas acontecem diariamente e a gente vai aprendendo com elas, e é isso que nos faz ser melhores empreendedores e a empresa como um todo ter mais valor. Eu li deixa eu passar para o Pedro, eu li num conteúdo, não me lembro qual que era o site, que aí contava a história um pouco do começo de vocês, que vocês bateram lá na porta da Cetim, não, queria pegar esses quartos que vocês não estão usando e tal, esses apartamentos. Conta um pouco dessa história, como é que foi esses primeiros passos aí para conseguir esse capital inicial com a Cetim, até com Bonadona, se não me engano, também, né? Pô, legal, Vinícius, super bacana contar essa história. Eu acho que vale falar que nós começamos como uma startup muito bootstrap, né? Basicamente sem capital. Então, começamos muito pequenos, eu e o Fábio, com pouco dinheiro, até porque a gente não quis investir muito, fazer o negócio ir crescendo. Então, a gente começou com um apartamento do pai do Fábio, para vocês terem uma ideia. Então, foi bem pequenininho, daí a gente adquiriu alguns outros apartamentos que estavam do nosso lado, que a gente alugou e sublocou os apartamentos. Então, começamos num modelo bem ágil, bem eficiente. E daí eu lembro que quando a gente bateu na porta da Cetim, como que foi o cenário? Vou tentar contar rapidamente aqui. Nós estávamos com 10, 12 apartamentos operados na região de Santana, um prédio da Iven. E com aqueles 10 apartamentos que a gente operava, o que acontecia? Todos os proprietários que queriam comprar novos apartamentos olhavam a nossa operação e falavam, olha, eu quero comprar a Iven, mas eu quero comprar para colocar na operação da Hotel. Senão, nem quero. Eu quero que eles operem. Daí, quando aconteceu aquilo com a gente, eu lembro que a gente ainda trabalhava na outra empresa, a gente tinha um negócio ali querendo crescer. A gente parou para pensar, o valor não está só no inquilino, né, no hóspede que está ficando com a gente, mas está muito do proprietário imobiliário, no investidor imobiliário que quer comprar um ativo e não ter nenhuma dor de cabeça. Daí, quando a gente viu isso, a gente pensou, pô, vamos falar com uma incorporadora que tem estoque, vamos bater na porta deles para entender como que a gente pode trabalhar juntos, e foi assim que a gente bateu na porta da Cetim. Então, éramos 2 garotos com 12 apartamentos no portfólio, e conhecemos o Antônio Cetim. Ele estava entregando um prédio no centro, com 200 unidades, essas 200, 100 não haviam sido vendidas. E a gente contou um pouco da história, um pouco do nosso propósito, que era muito parecido com o que eu já contei aqui para vocês hoje. E a gente fez uma proposta de locação. A primeira reação do Antônio foi, como assim, né? Esses moleques estão vindo aqui, querem operar com essa história de tecnologia. E a gente foi ganhando a confiança do Antônio. O Antônio é um cara que eu admiro muito, assim, um cara realmente... é um cara que me inspira. E ele confiou na gente, confiou na molecada para fazer acontecer. Esses 20 apartamentos foram um sucesso. E aí foi quando a empresa realmente começou. E só contando também como que o Bonadona começou a fazer parte dessa história,
A partir daí, com esses 20 apartamentos, a gente tinha uma operação maior, né? 20, mais os outros 10, mais alguns que a gente pegou, já estavam em 40 apartamentos, e o negócio começou a tomar corpo. A gente entendeu, agora é hora de colocar dinheiro para dentro para investir em tecnologia, pessoas e fazer o negócio escalar. E a gente pensou, já que o Antônio confiou na gente como incorporador, por que não ele confiar em nós como investidor? A gente gosta dele, confia nele, e a gente fez o convite para o Antônio para ser investidor anjo. Ele falou, legal, Tomás, mas quero te apresentar um amigo meu aqui, o Rolando Bonadonna. E eu não vim da hotelaria, né? Agora tenho certeza que o Bonadonna é uma das maiores referências hoteleiras no Brasil e até no mundo. Falei, caramba, que legal, né? Conhecer o cara. E foi um papo muito bacana. O Bonadonna também é uma outra pessoa que eu admiro muito. Ele gostou muito do modelo também, gostou muito de nós. E, junto com o Antônio, eles toparam fazer esse aporte na hotel, na época. E entraram junto com eles também o Dani Muscati, que é o CEO da Even, também um nome forte, que gostou também do modelo. E a gente teve esses 3 caras aí que foram muito importantes para a nossa história. Legal. E começou assim, um pouco isso. Bacana. Pedro, por favor. Muito bem, Tomás, prazer falar com você. Muito bacana ter a oportunidade de trocar um pouco de percepção de mercado com você, que tem uma visão muito importante em relação ao setor. Que eu queria entender a sua visão no seguinte ponto. Em relação à hotelaria, nos investimentos tradicionais, as redes elas inicialmente começaram a crescer em grandes cidades, grandes capitais. Depois de um certo estágio de desenvolvimento do negócio, aí sim as pequenas e médias cidades entraram no pipeline de desenvolvimento. Na sua visão, quando a gente olha um pouquinho para o mercado residencial com serviço hoteleiro, em que perfil de cidade faz sentido investir? Com que perfil de produto também faz sentido investir para se encontrar boas oportunidades? Legal, Pedro, ótima pergunta. E eu vou combinar sua pergunta com 2 fatores, né? Acho que tem o ponto de vista de demanda, então o entendimento de qual o valor que cada cidade pode gerar em potencial de resultado, de faturamento para a companhia. E tem o outro ponto, que é um ponto operacional e de escala. Então, quando a gente olha para o negócio da Noma, há uma complexidade operacional que, com um volume maior e com uma densidade maior na cidade, faz mais sentido nós fazermos expansões de forma paulatina, né, à medida que nós vamos aprendendo com a nossa experiência. Então, hoje, a gente está somente em São Paulo. Está nos planos desse ano, a gente fechou, inclusive uma notícia bacana, o primeiro contrato com o Rio de Janeiro, então devemos entrar em setembro, no Rio de Janeiro, por ser uma outra capital populosa e que a gente consegue ganhar eficiências de operação. Então, até aproveitando um ponto que você colocou, o nosso produto, né, o que a Noma faz, na realidade, é trabalhar como um intermediador. Então, basicamente, a gente conecta o proprietário com o inquilino, e esse inquilino com uma gama de serviços que facilita a vida dele, seja para morar ou para ficar por alguns dias. Quando você fica num hotel, você tem diversos serviços que já estão inclusos dentro da própria estrutura fixa do hotel, e no nosso caso nós conectamos parceiros terceiros que fazem esse tipo de serviço. Então, desde limpeza, lavanderia, café da manhã e diversos outros itens. Então, dado isso, para o business faz mais sentido nós inicialmente escalarmos do ponto de vista operacional para cidades mais populosas, então é isso que está no nosso roadmap. Então, começar com capitais. Mas eu acho muito interessante o que você comentou de cidades secundárias, que acredito que ali também tenha um potencial grande, principalmente em termos de demanda, porque o mercado e a oferta hoteleira e também de residenciais com uma diferenciação, ela não é tão óbvia quanto nas grandes cidades. Então, é um mercado que a gente tem sim vontade de explorar mais, acredito que tem alguns aprendizados antes a serem realizados, e tem um segundo fator também. Quando a gente olha para outras cidades, também tem o desafio do desenvolvimento imobiliário. Então, geralmente, usualmente, as maiores incorporadoras e desenvolvedoras estão nas grandes cidades, com prédios que estão um pouco mais aderentes com a nossa operação. Tem um entendimento importante também de entender quanto o mercado imobiliário está avançando para essas cidades secundárias, talvez seja até um movimento óbvio, a partir do momento que as cidades maiores ficam um pouco saturadas, mas vemos com bons olhos mais no médio e longo prazo, depois de termos feito essa exploração nas principais capitais do Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta agora, então. Eu sou um otimista convicto, né? Estou até aqui, camisa da seleção, porque eu estou feliz de estar falando com empreendedores do nosso setor, da hotelaria, que vão reescrever a história. Eu acho que pausou agora a história, a gente está escrevendo novos capítulos, e eu estou super empolgado com o capítulo que a Noma vai escrever na hotelaria nacional, e pela quantidade de
de interesse de fora, eu imagino que não vai se restringir ao Brasil. Minha pergunta, ela é bem simples, tá? Como crescer num mercado de distribuição com taxas de distribuição acima de 20%, como é um mercado hoteleiro, com tantos intermediários, né? Principalmente esse momento mais corporativo, onde tantos e tantos players tentando tirar a lucratividade do player hoteleiro. O que a Noma sabe que a hotelaria atual não sabe? Bom, Guto, ótimo ponto, porque eu acho que isso é um fórum bacana para falarmos disso, que acho que as OTAs, né, e os parceiros que trabalham na hotelaria são nossos grandes sócios, né, para todos. E como que a gente vê, Guto? Eu acredito muito num processo de longo prazo, para a gente conseguir resolver um pouco dessas dores. Quando a gente olha um pouco para o nosso histórico de Noma, naturalmente, para alavancarmos e conseguirmos acelerarmos o short stay, a gente depende e sempre dependeu muito das OTAs. Então, quando a gente olha uma proporção, a gente deveria ter algo entre 70% e 75% das OTAs historicamente. E como eu vejo, e daí são 2 pontos também que eu queria trazer para endereçar esse nosso desafio. O primeiro é que a partir do momento que você consegue ter mais capilaridade, ter mais diversificação de portfólio, não somente em São Paulo e em outras cidades, você passa a ser um possível canal direto para clientes que são seus clientes fiéis, né? Então, você começa a criar um senso de comunidade com os clientes que sempre vão querer consumir o seu produto. E o que nós somos é muito obcecado pelos nossos clientes para garantir que sempre eles possam estar ficando com a gente. E aqui, eu acho que também tem todo um trabalho de fidelidade, de programa que nós devemos fazer, mas eu acredito que esse esforço é quase nulo se a gente não tiver um portfólio complexo e diversificado. Então, é um pouco do processo que a gente está vivendo agora, né? A gente está indo de 200 unidades para 600, o foco é chegar em 1.200 até o final do ano, mas esse é um processo de médio e longo prazo. Mas, ainda assim, quando a gente olha a própria forma, o próprio comportamento, né, do cliente adquirir locações de short stay, ainda passa muito pelas OTAs, porque ele vai querer ter todas as opções, vai querer comparar a avaliação. Então, eu acredito que mesmo nós nos fortificarmos como marca, termos uma diversificação importante, termos um programa de fidelidade, ainda vai ter uma certa dependência muito menor do que a gente tem hoje, mas ainda vai ter uma dependência e a gente vai ter que aprender a ser bem estruturado nesse nível. Agora, outro ponto que eu acho que tem muito a ver com o nosso modelo é que um dos nossos desafios é tornar o negócio da Noma mais resiliente. Então, quando a gente falava de hotel, e acho que isso é um grande ponto da mudança de nome, a gente olhava muito para short stay e muito para hotelaria. Hoje, o que a gente propõe a fazer é trazer um conceito de locação flexível. Então, a pessoa pode ficar 1 semana, 1 mês, 6 meses, por quanto tempo ela quiser. Claro que é um desafio grande, né, trazer toda essa parte de locação para o e-commerce, mas, basicamente, o que a gente entende é criar um tipo de portfólio diversificado, que a gente não sofra tanto com as OTAs e os parceiros de locação de curta temporada, como também com a sazonalidade que é natural da hotelaria, né? Não somente em sazonal anualmente, mas até em crises como a gente está vivendo. Então, esse é um movimento que a gente já tem feito, a gente tem tido ótimas evoluções, é claro que agora a gente está num momento específico, mas o nosso volume de reservas de long stay, estadias acima de 1 mês, tem crescido de forma exponencial. Hoje, mais uma vez, né, claro que estamos em pandemia, mas já representa 50% das nossas locações. Então, é um número bem relevante, ainda tem um espaço importante no short stay. Mas é um pouco essa a visão que eu acredito. Diversificação de portfólio, diversificação de estadia e fortalecer cada vez mais a nossa marca a nível nacional. Eu queria, queria complementar uma coisa que você falou. Eu concordo com você, é importante aumentar a base, fundamental, aumentar as praças que vocês estão atuando, mas eu senti que faltou uma coisa aqui, que você até falou com a gente aqui nos bastidores, aqui, que é a experiência do cliente. Queria que você falasse um pouco do que vocês estão investindo nessa experiência do cliente, porque, no meu entendimento, hoje, as OTAs, assim, elas são campeãs nisso. O cara, com 2 cliques, ele faz a reserva dele. Acho que o business score dele não é nem distribuir, é cuidar da experiência do cliente. E o que vocês estão fazendo nesse sentido? Porque isso vai levar à venda direta, né? Não, total, perfeito. É o que você comentou, né? O que vai garantir que tudo isso aconteça é uma experiência única para o nosso cliente.
Eu acho que vale, e enfim, a gente aprende muito até com as maiores empresas do mundo, a própria Amazon, assim, que a gente tem uma obsessão pelo nosso cliente, né? A gente vive para ele. E eu acredito que, quando a gente olha para a experiência do cliente, eu sempre tento dividir em alguns tópicos, né? O primeiro ponto, que foi o que você falou, que é o topo do funil. Hoje, o nosso cliente consegue fazer uma reserva, como ele está comprando um livro na Amazon, não consegue entrar no apartamento da mesma forma que ele está comprando um item. A gente está chegando lá. A Booking, Expedia e outras OTAs conseguem fazer isso muito bem. Basicamente, esse é o business delas. Então, primeiro, a gente tem um desafio aqui de garantir que a experiência do cliente seja completamente sem fricção, fácil, prática. Então, a gente tem esse primeiro desafio da experiência de compra. Andando um pouco mais para a experiência do cliente, tem a própria entrada no ativo, no apartamento, no prédio. E o que a gente quer trazer é também uma experiência sem fricção, né? E, claro, aí, com todo respeito aos nossos colegas hoteleiros, faz sentido o cliente entrar com a malinha dele, fazer o check-in, daí pega a chave do quarto, entra. Se a gente criasse um mundo que simplesmente no celular ele entra no prédio, entra no apartamento, sem nenhuma fricção, sem ter que ter nenhum contato humano, ainda mais nos dias que a gente vive hoje. Então, tem essa segunda camada de entrada até o ativo. E o terceiro ponto, que talvez seja o principal, né, a gente não pode esquecer que 95% do tempo ele está dentro do apartamento, está dentro de um ativo. E esse é um ponto que, desde lá de trás, a gente sempre bateu muito na tecla. Cada vez mais tem mais players, muitos players hoteleiros, outros prédios, e como nós queremos nos diferenciar em termos de ativo, com projetos únicos e atemporais dentro do nosso portfólio. Então, nós temos uma área de engenharia e arquitetura que pensa nos pequenos detalhes em cada projeto, e a gente vai aprendendo com os nossos clientes o que de fato é importante para ele. É uma boa cama, é um bom chuveiro, qual o tamanho do armário, qual o tamanho da geladeira. Então, a gente vai aprendendo muito com esses clientes para trazer uma experiência única, também rodeada de tecnologia. Então, hoje, em todos os nossos apartamentos, a gente está com o Alexa, que ele consegue ouvir a música que ele quiser, da maneira que ele quiser. Estamos começando a ter algumas soluções de inteligência artificial também dentro do apartamento. O design, o conforto e as pequenas peças de cada item são pensadas na melhor forma de qualidade. E, além de tudo isso, a gente tem toda uma camada de atendimento, de customer service, que é única, né? Então, a gente tem um time interno também, 24 horas, trilingue, para atender o cliente. E quando você começa a olhar todo esse componente, uma experiência de compra fácil e prática, uma entrada sem fricção, um apartamento impecável, realmente diferenciado do mercado, e ainda um atendimento que você tem tudo que você quer na hora que você quer, com muita qualidade, você começa a gerar uma unicidade e um produto único. Então, mas assim, entre aumentar a base e investir na experiência do cliente, o que é a prioridade máxima? Só uma resposta, entre os dois. Então, eu vejo momentos, tá? Talvez a gente hoje... O momento atual é aumentar a base. A gente está no momento de aumentar a base, porque quando você aumenta a base e prova a atração, naturalmente você tem um valor maior da sua empresa, porque você consegue ter um valor para a escala. Então, eu vejo como momentos. Só que a gente tem que ter uma base no mindset de todos os colaboradores que o nosso foco é o cliente. A gente não pode simplesmente aumentar a base e esquecer da experiência do cliente. Várias marcas pecam aí. A gente, além desse debate aqui, desse fórum, com pessoas fisicamente, outro online, a gente costuma fazer umas surpresas aqui para o convidado. E a gente tem uma agora para você. Roda aí. Obrigado, Hotelier News, por me dar a chance de mandar essa mensagem. Thomas, nosso convívio não durou muito, mas foi um grande prazer. Trabalhamos, negociamos, encaramos desafios juntos. E para mim, aprender mais um pouco sobre o mundo da startup, onde tudo parece possível. Possível graças aos imensos recursos da tecnologia. Possível graças aos recursos quase ilimitados do capital de risco. Mas nada seria possível sem uma geração de jovens empreendedores como você, Thomas, confiantes na sua capacidade de descobrir ideias criativas, loucos para transformá-las em grandes negócios e completamente desinibidos frente ao risco de quebrar a cara e de dever voltar ao ponto de partida após alguns anos de sacrifícios. Você é o protótipo deste jovem
criativo, talentoso, impaciente e sem medo de correr risco. A menos, e lá vai a minha pergunta, tem um grande propósito na sua agenda, suas ambições, seus sonhos, que te faria pensar em mudar de rumo? Estou emocionado de ouvir esse cara falar aqui. Acho que eu estava comentando um pouco do Bonadonna antes. É um cara que eu admiro muito e acho que talvez a nossa primeira vitória aí foi trazer um cara tão bom, ele, o Antônio. E é realmente uma pessoa que eu admiro, e não só do ponto de vista de negócio, mas como pessoa mesmo. Eu pude me aproximar dele como sócio e putz, fiquei muito feliz pela mensagem mesmo. Obrigado. Legal, o Bonadonna é quase um membro do conselho editorial do Hoteler News informal. Assim, a gente tem bastante contato com ele, para a gente também é uma alegria muito grande tê-lo ali como parceiro, mas responde ele. Boa, claro, muito bom. Então, de novo, obrigado pelas palavras, Rolando. E, bom, acho que essa é uma pergunta legal e eu fico bem animado aí de responder. E a gente fala muito de Noma, né? Mas vou tirar um pouco Noma, falar um pouco mais de Tomás e como que eu vejo, né? Toda a minha jornada como empreendedor. Eu não vejo... A Noma não foi o meu primeiro negócio, né? Por mais que o primeiro oficial, né, como hotel, mas já tive outras empreitadas, eu não acho que vai ser meu último, né? O que eu gosto mesmo é de empreender, é de poder fazer, de desenvolver coisas, de pensar em novas soluções para a sociedade. Mas respondendo sua pergunta, assim, Rolando, acho que o que mais me incentiva é poder trazer isso para o nosso país. Eu vi aqui que o Guto está com a camisa do Brasil e eu acho que à medida que o tempo foi passando, eu fui sendo cada vez mais patriota, né? E eu acho que a gente vive num país que tem tanto potencial e a gente vê tanta coisa mal gerida, mal administrada publicamente. E o que eu sinto é que a melhor maneira da gente contribuir é com empreendedores, é no mercado privado. Então, é incentivando as pessoas a serem mais empreendedoras, é gerando mais negócios, gerando mais oportunidades. Então, eu sinto que, é claro que acho que muito mais no médio e longo prazo, eu me sinto com uma responsabilidade social, também de trazer o empreendedorismo não somente para o mercado privado, mas de alguma maneira ajudar a nossa sociedade. Eu acho que tem caminhos para isso. Eu sou muito a favor de uma sociedade muito mais liberal, em que as pessoas, que a maior contribuição social para as pessoas deveria ser emprego, deveria ser oportunidades, incentivar mais isso no Brasil. E eu vejo que o Brasil é um país de empreendedores. E o Florian comenta muito isso, né? A gente fala que o Brasil é o país da caipirinha, é o país do futebol, mas e não é o país do empreendedorismo também? Olha o que a Loft está fazendo. Do empreendedorismo informal, muitas vezes, né? Também, do informal. E os dois, né, Vinícius? Acho que tem o informal, que o brasileiro tem esse perfil, mas quando você olha para o que o Brasil tem feito também a nível global, você pega o que a 3G é, por exemplo, um dos maiores grupos do mundo, é brasileiro. E também tem os empreendedores menores, né, os informais, que estão batalhando diariamente para fazer isso. Então, o Brasil tem um potencial enorme, e eu acho que como empreendedor e como voz que eu quero poder trazer para outros jovens que querem empreender é isso. Vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, vamos melhorar nosso país. E eu acho que a solução está nisso, está em iniciativas, está em criatividade, está em arregaçar as mangas e pensar no outro. Então, eu vejo um pouco dessa forma assim, as minhas ambições além da Noma. Legal. Neto? Bom, nessa visão assim de fazer acontecer, né? Um momento é outro, né, Tomás? A companhia é outra. E não dá para se comparar talvez os primeiros anos que você já teve de experiência com essa nova investida. Com o capital vem a responsabilidade, vem a preocupação da pressão do crescimento, manter cultura, expandir time, momentos que a gente também viveu em outros momentos. Então, assim, a pergunta assim, essa nova governança, né, como é que ela está estruturada? O que ela traz de rigidez e de flexibilidade? Qual o seu desafio como CEO para encarar esse ambiente, navegar através dele e atingir seus objetivos aí já traçados? Bom, Neto, ótima pergunta e você está certíssimo, né? Como eu comentei, a gente está há 5 anos nessa trajetória, mas acho que dos 12 meses para cá, e acho que até dos últimos 6 meses, quando a gente se estruturou um pouco melhor, é outro jogo, né? Outra liga. Acho que a gente estava jogando Campeonato Paulista, agora a gente está na Champions League. Foi uma mudança muito grande. Primeiro, respondendo sobre a governança, isso é algo que a parte muito boa de trabalhar com pessoas como o Florian, como o Mate,
os CEOs da Loft, é que eles são muito empreendedores, como eu. E eles entendem que para o negócio dar certo, você precisa deixar o empreendedor tocar o negócio. Então, a gente tem uma relação de confiança muito importante e muito chave. Então, de fato, hoje, por mais que eu seja parte do grupo da Loft, é uma relação de confiança que me deixa, que me permite tocar o business como CEO, tomando as decisões no dia a dia. Obviamente, a gente tem um fluxo de reporte importante, né, trimestralmente, principalmente, com os principais resultados, os principais desafios, fora toda a comunicação que a gente tem. Mas, em termos de autonomia, assim, é total. Estou muito feliz no formato que a gente encontrou, em que eu consigo fazer o que um CEO tem que fazer, né, que é tocar o negócio, cuidar das pessoas e fazer o negócio crescer. E, nesse momento, assim, né, eu acho que o que eu tenho mais observado como desafios e um pouco o que eu tenho tentado fazer para endereçar é que, à medida que você vai escalando o negócio, você precisa trazer pessoas muito boas e muito chaves, que, da mesma maneira que eu tenho autonomia para tocar o negócio, essas pessoas deveriam ter autonomia para tocar as suas determinadas áreas e as suas determinadas iniciativas dentro da empresa. Então, como um caminho que eu vejo, e a gente está num processo muito bacana disso, é ter as melhores pessoas possíveis no mercado, em uma estruturação em que elas também possam ser empreendedoras, também tenham esse senso de dono, estejam muito alinhadas com a visão e com o propósito que a gente tem. E, a partir daí, quando você traz pessoas boas nessas áreas de heads, né, que vão capilarizar toda a sua visão, você vai trazer mais pessoas boas. Pessoas boas trazem pessoas boas. Então, eu acredito que a gente não tem uma fórmula secreta, né? A gente não tem um caminho, o caminho é esse, a gente vai descobrir o caminho, e nós somos muito agnósticos, né? Então, vamos ser mais short, mais long, o que vai acontecer? A gente vai descobrir. E, para isso, eu entendo que o caminho é ter esse time com uma cultura muito forte, com valores muito alinhados, com autonomia, com uma visão muito data-driven também, a gente conseguir trazer dados para a tomada de decisão, um viés de tecnologia e, como a gente já falou algumas vezes aqui, um foco no cliente. Então, é um pouco assim que eu vejo que vamos endereçar esses desafios aí que a gente tem nessa nova fase. Muito bom, muito bom. Vou falar um pouquinho mais de expansão. Você comentou sobre alguns projetos Greenfield, que tipo de cidade faz sentido crescer. E eu queria tocar um ponto que é sobre possíveis conversões da hotelaria tradicional para o seu modelo de negócio. Não é novidade que na hotelaria tradicional, especialmente no mercado corporativo, a gente está num momento bastante delicado no país, e nesses momentos delicados surgem ideias. E entre as ideias, certamente, a possível conversão para o residencial com serviço hoteleiro, ela tá em voga e está sendo discutida. Isso é possível? Isso pode representar uma fatia importante do seu mercado? E, se é possível, você já chegou a fazer algum estudo interno para comparar, nesse novo modelo, quais são as diferenças e implicações do ponto de vista de distribuição de lucro para o investidor final? Boa, Pedro. Ponto muito legal que você trouxe. É um ponto que está muito em pauta também aqui do nosso lado, na nossa visão de expansão. E acho que até vale trazer um pouco de contexto, um case que aconteceu e a gente vai até soltar a mercado, que basicamente, como eu vejo, né, quando nós olhamos uma operação hoteleira, a gente tem a parte tributária e legal, que ela é muitas vezes um empreendimento comercial ou ela pode ser um empreendimento misto. Quando a gente fala de um empreendimento misto, ela também pode atuar como residencial. Então, aí é uma primeira da parte resolvida para a gente migrar para essa frente. Agora, o maior desafio é a operação em si desse hotel. Então, nesse projeto que a gente está tocando, ele tem uma estrutura de hotel. Então, tem uma porta lá que você entra automaticamente, tem uma recepção, tem toda uma estrutura física que ela não é compatível com o residencial. Então, como que a gente enxerga essa conversão? Há um investimento em CAPEX, que, de fato, a gente tem que estruturar para fazer uma transformação em um residencial, e, mais uma vez, com tecnologia. Então, ao invés de termos uma estrutura grande e uma equipe fixa, a ideia é, com a tecnologia, a gente transformar em um residencial inteligente para essas locações flexíveis. E, basicamente, a partir daí, você consegue ter uma operação muito mais rentável. Então, acho que vale ter um exemplo aqui, quando a gente olha os flats e hotéis em São Paulo, um condomínio gira em torno de R$ 1.800, R$ 2.000. Na pandemia, infelizmente, os proprietários estão perdendo dinheiro mensalmente. No nosso cálculo que a gente fez desse novo case, esses 1.800 estão indo para R$ 500, R$ 600 com tecnologia.
É claro que é um assunto delicado, porque eu também sou muito fã da hotelaria e é uma nova forma de pensar, é um novo modelo, mas eu acredito que é um modelo de eficiência. E a partir do momento que a tecnologia vai criando essas eficiências dentro do mercado, fica muito difícil de contê-las. E respondendo a sua pergunta, como que a gente está olhando isso no portfólio, a gente gosta muito dessa tese. Um pouco dos desafios que a gente encontra é que essa base hoteleira ela é muito pulverizada. Então, em um hotel, você tem 150 investidores diferentes que você tem que convencê-los a fazer a obra, a fazer a reforma do apartamento, que gera uma complexidade muito maior. A gente está muito mais alinhado com a tese de trazer grandes investidores do mercado para a aquisição de possíveis hotéis, para, então, na transformação residencial. Ou, então, hotéis que tenham um proprietário ou poucos proprietários que façam essa conversão. Mas eu acredito que Pedro, essa é uma transformação, e daí eu acho que a hotelaria também tem que entender muito o que fazer com esses dados, mas eu acho que essa transformação de hotéis em grandes cidades em prédios residenciais é um caminho que me parece ser cada vez mais recorrente, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E comerciais, retrofitando, você acha que também dá jogo? Sem dúvida, sim. Nós também temos um case que aí tem um ponto, Vinícius, que aí você tem uma complexidade jurídica maior. Porque daí você tem que trazer o uso do comercial para o residencial. Tem uma burocracia, mas sim, é possível. A gente também gosta muito dessa tese, então é algo que a gente já tem estruturado. A gente tem fechado o nosso primeiro empreendimento nesse formato. Vai ser entregue no final do ano, também é com fundo de investimento. Mas perfeito, eu acho que é um momento bom para discutir isso também. Né? Já que os comerciais vão estar sendo menos utilizados, provavelmente as pessoas vão estar mais em casas, por que não trocar comerciais por casa? Então, e a gente gosta muito dessa tese. Né? Qualquer ativo, a gente tem como objetivo potencializar esse uso do ativo. Se for um comercial, se for um hotel, vamos potencializar ele com tecnologia. Então, esse é um caminho interessante também. Guto, cheque em branco, meu amigo. Eu adorei a parte que o Tomás falou que ele é obcecado pelo cliente. E isso, para mim, é a característica das empresas que estão escrevendo os próximos capítulos. Né? E aí, eu queria entender um pouco mais do cliente da Noma. Né? A gente está falando aqui de tese, a gente está falando de investimento, a gente está falando de mercado de capitais. Mas e esse cliente? Por que ele escolhe esse tipo de hospedagem? Por que ele escolhe esse modelo? Por que ele opta pela Noma ao invés do Airbnb, ao invés do hotel, ao invés do Quinto Andar, né, que é um concorrente da Loft, quando a gente for olhar do ponto de vista macro nessa visão de real estate? Eu fiquei com essa dúvida. Quem é o cliente? Por que ele escolhe? E por que ele opta? Os teus concorrentes, que olhando para o mercado da hotelaria, é pulverizado, um mercado altamente fragilizado com 2 anos de pandemia, mas tu tem um Airbnb altamente capitalizado. Fiquei curioso, me conta mais do teu cliente, Tomás. Legal, Guto, ótimo. E eu até separaria também 2 pontos, né, que nós sempre tivemos um cliente muito de short stay, e esse cliente de long stay a gente está conhecendo ele melhor agora. Mas vamos começar aí pelo cliente de short stay, que esse daí a gente conhece há um bom tempo. Acho que sempre quando a gente tenta entender qual solução e qual diferencial que a gente está oferecendo para esse cliente, a gente tenta entender o problema, né? O que está acontecendo. Então, de uma parte do mercado, você tem a hotelaria tradicional. Então, você faz uma reserva num hotel, pelo Booking ou pelo próprio site do hotel, você tem a recepção, você tem diversos serviços, mas muitas vezes você não utiliza aquele serviço. Mas uma operação mais estruturada e custosa faz com que o preço da diária seja um pouco mais alta. Então, aí você já tem um componente de preço que às vezes não é tão aderente para o que o cliente quer comprar. Além daquela questão de você estar num hotel e às vezes você não sentir tão em casa, não olhar muito para... Eu não quero tomar café da manhã no hotel, quero sair, você tem uma experiência mais urbana. Então, tem esse primeiro componente da hotelaria que cada vez a gente tem visto que é mais real. E daí tem o Airbnb que você comentou, e daí o que acontece no Airbnb? Você tem uma gama enorme de proprietários, com diversos tipos de propriedades, mas daí eles não têm o que o hotel tem, que é o padrão. Eu já tive várias experiências do Airbnb, não sei se vocês também já tiveram, que cada experiência que você tem no Airbnb é de um jeito. Você tem que pegar a chave em algum lugar, daí a internet não funciona, o enxoval não é bom, o chuveiro não é legal. Então, tem várias complexidades que uma pessoa física ela não vai
conseguir garantir a melhor experiência possível. Então, eu vejo que a compra no Airbnb ela é imprevisível. Então, quando você olha esses dois componentes, né, uma imprevisibilidade no Airbnb, que você paga um pouco menos, mas você tem uma experiência imprevisível e sem padrão. E, do outro lado, você vê uma hotelaria, que é algo um pouco mais frio, um pouco mais caro, e talvez com produtos que você não queira utilizar. A ideia é exatamente posicionar a Noma nesse meio termo. Então, quando a gente olha para o nosso cliente, ele é um cliente que gosta de tomar boas decisões, é um cliente que costuma vir a São Paulo e ele quer a experiência com melhor custo-benefício, é um cara prático, um cara que quer simplesmente entrar no apartamento e não ter nenhuma dor de cabeça, é um cara que quer ter a garantia que tem uma boa cama, que tem um bom chuveiro, que tem uma boa internet, que não vai ter novidades. Então, quando a gente olha para short stay, eu diria que é um cara que tem um valor pelo bom custo-benefício. O bom custo-benefício não é só um ticket menor, né? Pode ser um apartamento de 300 que talvez ele está acostumado a gastar 500, 600, então um custo-benefício interessante e uma praticidade inteligente. Então, vou ter tudo que eu preciso de maneira fácil, prática, com tecnologia e sem surpresas. Então, quando a gente olha para o short stay, a gente encontra esse perfil e, explorando um pouco mais, a gente, mesmo em São Paulo, dividimos muito entre turismo, de negócios e lazer. Então, temos aí 50-50 historicamente. Naturalmente, aí, com a pandemia, a gente até aumentou um pouquinho o lazer, porque o turismo de negócios diminuiu de forma expressiva. Então, eu enxergo dessa forma o nosso cliente. Agora, do ponto de vista de long stay, que esse é um cara que eu estou bem animado para descobrir um pouco mais, mas a gente está tendo boas devolutivas, é que eu entendo que quando a gente olha para a imobiliária convencional, até podemos colocar o Quinto Andar como exemplo, você tem um contrato de 30 meses, ou seja, você fica amarrado por um determinado prazo. Claro que você pode rescindir, geralmente depois de 12 meses, mas você ainda tem uma experiência que possui várias fricções no caminho. Então, você tem que analisar contrato, você visita o apartamento, você vai aqui, vai ali, negocia. E se você puder simplesmente, em 2 cliques, já escolher onde você quer morar? E ter essa flexibilidade. Eu quero morar 3 meses aqui, se não funcionar, eu vou para outro apartamento, eu vou para outro lugar, eu estou de passagem. Então, eu acho que quando a gente olha para o nosso cliente e para o nosso como a gente se diferencia, eu citaria 2 pontos: flexibilidade e praticidade. Ser flexível na locação, fique por quanto tempo você quiser, e de forma prática, boa, eficiente e de muita qualidade. Legal. As surpresas não acabaram, não, cara. Só deixa eu complementar aí. Por favor, fica à vontade, perdão. Me deu o cheque em branco. Não, até porque eu estava analisando a fala do Tomás, e ele já sabe agora que vai ter uma surpresa, né? Mas o ponto é interessante como as fragilidades do mercado criam essas grandes oportunidades que são extremamente valiosas, né? Então, assim, eu estou falando contigo, eu estou no Airbnb, aí eu fiquei refletindo um pouco sobre os pontos que tu trouxe da imprevisibilidade, e é exatamente isso. E ela funciona tanto para a gente ter uma expectativa melhor, para a gente ser surpreendido positivamente quanto negativamente, né? Eu lembrei da experiência do Quinto Andar, eu já coloquei um imóvel meu para alugar lá, e todos esses pontos que tu trouxe, inclusive o cancelamento, são extremamente pertinentes. E aí, antes de passar para a surpresa, o que eu queria provocar é que outro setor do turismo está pedindo uma inovação dessas, já que a gente já sabe que tu é um empreendedor serial. A gente vê o turismo corporativo como uma possibilidade, já que esse cara sempre vai estar vinculado à empresa, porque na pessoa física já está esse leque de possibilidades. Que caminho tu enxerga e quais outras oportunidades no mercado de turismo que tem possibilidades tão grandes como essa que tu enxergou? Boa, legal, gostei, Gotô. Então, bom, se eu fosse citar uma, eu acredito que a gente está num momento que a gente está requalificando muito o que é viagem de negócios, o que é viagem de lazer, de onde eu posso trabalhar, onde eu não posso. E eu vejo muito valor no negócio de estadias até mais longas ou curtas, enfim, mas de casas para lazer, de fato, né? Acho que isso é um mercado que nos Estados Unidos é um pouco maior, e aqui a gente está começando a construir também. Mas da mesma forma que a gente falou dos desafios aqui do Quinto Andar, Airbnb, hotelaria, e daí tem a ver um pouco com o Airbnb também, mas e se eu quiser alugar uma casa com tudo que eu preciso para passar um mês trabalhando, ou para eu viver de forma nômade mesmo, em lugares diferentes? Existe essa solução? Eu acho que isso é algo que pode ser um pouco reinventado também. Então, a própria hotelaria, depois o Neto é o cara disso, tem
muitos resorts, muita atratividade. Foi ele que trouxe para o Brasil aqui. Exato. Né? Então, eu acho que tem coisas aí que podem ser reinventadas também. Então, a gente estava até falando um pouquinho antes, né, Neto, de como que a gente pode criar esse tipo de valor. Então, acho que tem uma forma de consumo aí nesse mercado de lazer e até puxando alguns momentos para o luxo também, que há uma conexão e há um padrão que pode ser mais bem atendido nesse tipo de experiência. Então, pensando assim, óbvio que daí tem vários outros desafios que a gente está falando também aqui da aviação, que daí eu acho que eu não consigo pensar agora em uma solução para isso, que daí eu acho que seria um mágico, mas eu acho que tem soluções bem interessantes para trabalhar nesse nível de lazer e qual a forma que as pessoas vão começar a trabalhar e viver. Talvez, não sei se é uma besteira aqui, mas talvez passe a existir um certo de business travel diferente. Você vai viajar para fazer home office 2 semanas em um lugar do mundo. Será que esse é um mercado que não está começando a aparecer? E eu acho que tem muito mercado para isso. Eu gostaria também de desbravar se a Noma já não me ocupasse tanto tempo assim. Bom, legal. Já sabe que tem uma surpresa, mas vamos a ela. Roda aí, produção. Oi, Tomás, tudo bom? Passando para te deixar um super beijo. E olhando para trás aqui nesses 3 anos e meio aí de dia a dia de trabalho que a gente passou juntos e que a gente continua passando, me vem à memória muitos momentos da gente trabalhando duro para a gente fazer aquilo que a gente acredita, da gente comemorando as nossas conquistas pessoais, profissionais, todas, de momentos também onde a gente precisou mais um do outro e a gente super pôde contar com esse apoio. Mas de todas essas lembranças, me chama a atenção assim, um ponto em comum entre elas, que é a sua característica de fazer com que as pessoas à sua volta estejam à vontade, se sintam livres para ser quem elas são, para se expressar da forma mais fiel àquilo que elas sentem e que elas acreditam. E essa, com certeza, eu acho que é uma das suas maiores fortalezas e um dos segredos para você conseguir unir à sua volta pessoas tão boas, pessoas com tanta vontade de fazer acontecer e de fazer o mundo se tornar um mundo melhor, né? Um lugar melhor. Então, 1000 parabéns por tudo. Sou muito grata e muito orgulhosa de fazer parte de tudo isso com você. E tamo junto para fazer muito mais barulho aí, para conseguir muitas outras coisas. Tá bom? Beijão. Tamo junto. Pô, Vinícius, quer me emocionar aqui, né, cara? Tipo o programa do Faustão lá, né? That's como é the que plan, my friend. E vem cá, fala um pouco da Ana Clara, tá desde o começo? Como Claro. é que é? Putz, eu tenho o maior prazer de falar. A Ana é uma menina assim, super especial, adoro ela. Acho que é uma menina totalmente fora da curva, não somente como profissional, mas como pessoa mesmo. Acho que ela tem uma energia, uma aura aí especial. E eu acho bem legal contar a história da Ana Clara, porque eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura e o que eu estava falando de pessoas, né? Quando o Neto me perguntou. Sim. Ela foi nossa primeira funcionária, nossa primeira colaboradora que entrou como estagiária. E eu vou contar para você como que foi, né? Era eu e o Fábio só e a gente ia contratar uma pessoa. Cara, eu recebi 20 currículos, eu selecionei 12, a gente fez 12 entrevistas, dessas 12 entrevistas a gente selecionou 5. Para estágio? Para estágio, primeira pessoa. Escolheu 5, a gente fez um case para esses 5 e a Ana Clara passou. Então, acho que isso mostra o quão é importante você gastar seu tempo com isso. E acho que uma dica para os empreendedores, né? Não gaste tempo se for gastar tempo com alguma coisa, gaste para selecionar as melhores pessoas. E foi uma decisão acertadíssima. O que a Ana fez ali nos primeiros 1, 2 anos, continua fazendo, claro, mas teve um valor enorme. Como estagiária, ela fez muito mais do que uma estagiária faz. Então, ela foi quase nossa sócia, e quase uma founder junto com nós, e fez toda a diferença para o negócio. E eu sou muito grato. Talvez pessoas. É cara. Isso. E eu acho que tem uma coisa que você sempre quer trazer pessoas melhores que você, né? E eu tenho essa obsessão de trazer pessoas cada vez melhores, e eu acho que é isso que a Ana falou, né? Se tem alguma coisa que o empreendedor tem que ser bom, é isso. É se rodear de pessoas boas para fazer tudo acontecer. Beleza, Tomás. Vamos lá. Olhando aí, tentando ter empatia com essa cadeira de CEO, que eu já sentei, um ambiente competitivo, né?
você tem aí basicamente todo mundo, a barreira de entrada é pequena, a gente conversou sobre isso, e absolutamente todo mundo, né, tentando entrar em algum meio de hospitalidade e os seus nichos de hospitalidade. Então, desde um caiaque que está montando um hotel, você tem todos os concorrentes que vendem de real estate, os hotéis que já têm uma vantagem competitiva, ele já está alocado no real estate, ou arrendado no real estate ali, com a infraestrutura para entregar o serviço que você almeja. Mas alguns concorrentes ainda, como vocês, que estão cobiçando por esse cliente, ainda tem aquela barreira regulatória, né? E sempre a inovação vem antes da regulamentação. E sempre a gente vai desbravar, e essa história é muito... Eu mesmo, como, né, tive que assim, trazer uma indústria de tempo compartilhado, de economia compartilhada para o Brasil, e não tinha legislação por 10 anos. Né? E, graças a Deus, a gente conseguiu passar essa barreira. Mas, no caso seu e Airbnb, você tem um desafio maior. Né? Teve uma decisão agora dessa semana do STJ, né, que vai, de certa forma, inibir condomínios existentes, a dificultar um pouco mais condomínios existentes a aprovar esse tipo de operação, obviamente deixando os greenfields com melhor posicionados. Né? Então, assim, além de todos esses concorrentes, ainda tem esse desafio regulatório, que não tem veredito ainda, assim, pode mudar, como tudo, mas a gente sabe que no mundo a inovação, né, Uber, táxis em Uber em Las Vegas tiveram dificuldade, enfim, tem muita empresa como vocês que estão tendo esse desafio e os ressentir na pele em outra geração. Então, como é que você enxerga isso, o set competitivo, a barreira regulatória momentânea, para você navegar? Boa, Neto, legal. Bom, separando aí a resposta, né, primeiro sobre os competidores, foi exatamente o que a gente falou, né? É um mercado com barreira de entrada baixíssima, isso é natural. E o que eu entendo e a nossa visão, e daí mais uma vez eu sempre tento espelhar muito aí no Jeff Bezos, que é um cara que, enfim, acho que dispensa comentários, e você tem que tomar muito cuidado para você não ficar obcecado por competidores, né? Cada hora a gente vê players entrando de uma maneira diferente, com uma maneira de expansão diferente. E quando você faz isso, você para de olhar o que a gente está falando tanto para o cliente. Porque você começa a quase que moldar o seu negócio para que os competidores estão fazendo. Então, a minha visão é que esse é um jogo que cada vez vão ter mais competidores, e é natural. Mas eu acredito que esse não é um jogo do marketing, não é um jogo de volume também, é um jogo de operação. Né? Quem operar melhor, quem trazer a melhor experiência do cliente, quem conseguir fazer isso em escala, que vai ganhar esse jogo. E esse é nosso foco, essa é a nossa obsessão. Então, a gente está muito centrado no que a gente está fazendo. Então, construindo uma experiência do cliente fenomenal, construindo uma plataforma de tecnologia que consiga escalar o nosso business, garantir que a tecnologia seja um driver que daí sim nos diferencie do cliente, dos competidores. E até acho que só fazendo um gancho sobre esse ponto, quando a gente olha o mercado como um todo, ele tem uma barreira de entrada baixa, então eles podem entrar, mas quando você olha a camada de tecnologia que vai flexibilizar e viabilizar essa escala, daí já não é uma barreira tão baixa. Né? Tecnologia é um ativo que é extremamente custoso, que precisa de investimento de capital de risco. Então, o nosso foco aqui é muito mais garantir que nós vamos ser aí os líderes desse mercado, pensando em tecnologia, em expansão e forma inteligente de fazer as coisas que tem muito a ver com a cultura. Então, acho que respondendo a sua pergunta, sim, temos muitos competidores, mas o negócio é olhar para o cliente e para a nossa visão de médio e longo prazo. E acredito que assim teremos um vencedor que consiga entregar isso de forma mais consistente. Sobre o segundo ponto, e é legal que você falou isso, porque eu brinco que, agora não mais que tecnologia, né? Porque agora a gente está investindo muito mais nessa frente, mas acho que a gente gastou mais com advogado do que com tecnologia nos primeiros 3 anos, assim, porque é um business complicado, é um business polêmico, então a gente teve um grande investimento para entender como que esse negócio funciona. Hoje, quando a gente olha o nosso modelo, a gente chegou num nível que a gente está bem confortável com o que a gente construiu de viabilidade jurídica, de viabilidade de modelo de negócios. Então, a gente entende que, com o business de intermediação de negócios e locação residencial, a gente está protegido. Mas foi o que você falou, né? A gente está numa área cinzenta, que simplesmente não está regulamentada. Em algum momento, vamos ter que ter mais
certezas e decisões do que está acontecendo. E eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que não é um processo fácil, como o timeshare, como o Uber, como todos os processos. Então, mas eu acho que o grande ponto é que as grandes ideias não conseguem ser barradas simplesmente por barreiras jurídicas, né? Então, acho que é um desafio que a gente tem. Vamos entender e vamos fazer acontecer. E até aproveitando o que você falou, que acho que é legal, né, trazer um contexto da decisão do STJ, a gente também estava bem próximo. É interessante que nessa decisão eles falaram muito da proibição pelo condomínio, né? Isso é o que a gente já estudou muito. Essa proibição ela já é possível, né? Se você tem 3/4 do condomínio que quer proibir a alocação de temporada, eles podem fazer isso. Então, isso foi algo que deixou a gente tranquilo, que já fazia parte. Algo que sim é um ponto importante, que deve ser analisado, que deve ser mais estudado até com outros players, é a questão de ser considerado uma atividade comercial, que daí sim é um ponto delicado, tributário, fiscal, que é o que a gente está entendendo, que a gente está olhando do ponto de vista jurídico. Eu acho que tem uma tese que deixa a gente confortável em termos de negócio, mas é claro que, como a gente está falando, é uma zona cinzenta que precisa ser evoluída e a gente está super à disposição, acho que não somente como Noma, mas como o mercado de inovação e tecnologia ajudar a estruturar isso. Muito bom. Até uma dúvida que me vem à cabeça é qual que é o tamanho desse mercado em si, né? Porque se é verdade que o Neto comentava sobre a entrada de diversos players do setor, aí você tem aqueles players que são a natureza imobiliária, tem alguns que trabalham mais com intermediação, tem a hotelaria tradicional em si, e hoje se fala sobre a criação de 10 mil, 20 mil unidades, 30 mil unidades, alguns falam 40 mil unidades. No final das contas, esse volume me parece ser um volume expressivo. E aqui eu queria entender sua visão do qual que é o potencial real de desenvolvimento desse negócio no Brasil. E mais duas questões: de onde que sai o dinheiro para fazer isso acontecer? Será que tem fundos? Será que tem investidor profissional querendo apostar nesse negócio na magnitude que está sendo comentada? Ou, eventualmente, até a estratégia de venda pulverizada da compra da unidade, como acontece hoje no mercado imobiliário de uma maneira muito presente, ela se torna uma fatia do funding fundamental para esse negócio? E, além disso, sem querer complicar um pouquinho, mas de onde que vem a base de clientes para essas dezenas de milhares de unidades? Vem da hotelaria tradicional? Vem do mercado residencial, na sua essência? Boa. Legal, Pedro. Então, como eu vejo hoje o mercado imobiliário, eu acho que é o que tem acontecido nos últimos anos, já é um pouco histórico no Brasil. Hoje, quando a gente olha em investir em imóveis, é realmente aquele proprietário que compra o apartamento e quer ganhar renda, né? Então, isso tem uma cultura no Brasil que ela já é recorrente. Então, quando a gente olha esse volume enorme de estúdios, em São Paulo, você acha que você entrega 10 mil estúdios, isso passando para outras regiões do Brasil, ainda tem uma cultura e um foco muito grande nesse investidor. Então, são pessoas aí que já, numa idade um pouco mais avançada, talvez, que já tiveram guardaram um bom valor e querem investir em imóveis para deixar para os filhos e ter essa alocação. Então, eu acredito que a maior parte dos investidores vem daí. Então, as incorporadoras, elas promovem os prédios para essa frente, e hoje, quando a gente olha a nossa carteira, né, dos 560 apartamentos que a gente opera, a gente tem 250 clientes de pessoas físicas que estão na nossa carteira. Mas o que eu vejo que é muito interessante, daí aproveitando a sua pergunta, é que quando a gente olha esse cenário aqui no Brasil, é muito diferente do que lá fora, né? Lá nos Estados Unidos, a gente tem um mercado de 7 trilhões de reais, em mais ou menos 1,5 trilhão de dólar, em REITs, né? São basicamente fundos de renda residencial que o investidor compra uma cota e simplesmente ele tem essa alocação. Esse é um movimento que nunca existiu no Brasil. Por quê? Porque a gente tinha uma taxa de juros totalmente abusiva e que é impossível. O que eu gosto muito, eu acho que estamos começando a entrar nesse momento e eu sinto que a Noma pode ter um papel importante nessa fase, é de trazermos esse tipo de investimento imobiliário para o Brasil. Então, já tem alguns fundos de investimento que estão fazendo isso, acho que a gente já deve ter uns 4, 5 no mercado. Algum desses nós já somos parceiros. E eu acredito que esse é um mercado que tende muito a crescer no Brasil. Ainda teremos muito investidores, pessoas físicas, que as incorporadoras ainda vêm dessa forma, mas eu acredito que é um mercado hoje de talvez 500 milhões, um bi de real no Brasil, pode facilmente chegar a 20, 30 bi nos próximos anos. Então, eu acho que vai e pode ter uma transformação importante. Eu acho que, do ponto de vista cultural, ainda as incorporadoras vão continuar vendendo para pessoas físicas, mas eu vejo que, como um movimento,
seria, ao invés dessas pessoas físicas comprarem ativos, comprarem cotas dentro desses produtos. E é algo que a gente quer continuar a trazer. Agora, o ponto que acho que vale da sua pergunta é a demanda para isso, né? Para as pessoas alugarem. Não adianta você ter diversos produtos sem uma renda mensal. E daí também eu acredito que tem a alocação de travel. Hoje, se eu não me engano, está em 30 bilhões de reais o tamanho desse mercado. É um mercado grande, mas tem que balizar bem com o mercado de ativos que entra no mercado. Mas quando você olha para o mercado de residencial, de locação, a gente está falando de um mercado de mais de 200 bi. Então, é um valor muito expressivo. E a gente entende que a Noma, sim, também quer endereçar, também quer entrar nesse mercado, sentindo bem, pensando bem no cliente, né, o quanto que a gente consegue atender o cliente de short stay ou de long stay. Mas eu acredito que tem uma pulverização, uma diversificação de risco que é importante para a gente entrar cada vez mais forte nesse mercado. Quebrando um protocolo, só algo muito pontual, entre o mercado hoteleiro e o mercado residencial, se você fosse posicionar onde que está a Noma e onde que está o potencial maior para o seu modelo de negócio, 0 hotelaria, 10 mercado residencial, onde que você posicionaria? Olha, dado que a gente está olhando muito para a flexibilidade como um todo e dado a nossa forma agnóstica de pensar, eu ainda colocaria 6 de 10 mais para a hotelaria, mais para a flexibilidade, mas já estaria no 6, com um olhar muito amigável para a residencial. Então, pensar que a gente estava no 9 e já foi para o 6, eu acho que isso já diz muita coisa, né? Tomem cuidado, hoteleiro. Quer fazer alguma colocação também, Neto? Não, eu acho só que esse foco agora, assim, se eu puder até te passar um pouco de experiência que eu já vi, é focar no cliente mesmo como você está fazendo. Então, não preocupa com o número de unidades, preocupa com o número de clientes. A pergunta que a gente falou ali antes de entrar aqui, que é quantos clientes você tem? Esse é o seu maior ativo. Lógico, os investidores são importantes, todo mundo é importante na cadeia, mas esse é o seu maior KPI. Continua aí focando nele, porque esse é o número de crescimento real. E esse cliente leal a você e o que você está criando, que é um lifestyle mais do que simplesmente um transacional, eu acho que esse é o seu maior ativo. Então, continue fazendo o que você está fazendo aí e inovando para o Brasil, como diz o Guto aí. Até aproveito, qual é o KPI principal hoje para vocês? Mais uma vez, né, aquela questão de momento, né? Quando a gente olha de KPIs, a gente tem um KPI de unidades, que é essencial para o momento que a gente está. É difícil, às vezes, comentar só o principal, né? A gente tem uma composição. Então, a gente olha muito para unidades live ou assinadas, e daí tem muito a ver com o cliente, é o GMV, né? Então, quanto de faturamento a gente consegue gerar? Naturalmente, a pandemia, a gente estava numa crescente e essa onda caiu, mas o que é bacana, semana passada a gente estava com uma ocupação mais baixa, a gente subiu 15 pontos percentuais assim, de uma semana para cá, então é um movimento que é muito visível. Então a gente tem unidades live, GMV são os dois principais, e daí, é claro, a gente está falando tanto de cliente, é o NPS, né? Então acho que isso que norteia. Perfeito. Hoje, até vale só uma última informação que é bacana, hoje o nosso NPS está em 65, né? Quando você olha o NPS da hotelaria, está por volta de 38 a 40. Então, acho que isso traduz um pouco como nós somos obcecados pelos nossos clientes. Guto, agora sim, o cheque em branco, meu amigo. Vamos lá. Bom, eu tô adorando o papo, assim, eu vejo... Estava conversando com um outro amigo empreendedor lá da OnFly, e aí ele falou, pô, se eu soubesse disso antes, eu teria feito diferente. E a vantagem de ficar velho é que a gente sempre vai achar que antes a gente poderia ter feito diferente sabendo mais, né? Agora, diante desse cenário, que provavelmente o hotel nasceu sem imaginar, assim como todos nós, tudo que nós iremos passar, a gente tem daqui para frente um mercado altamente fragilizado. O mercado aéreo, até o Tomás comentou sobre isso no exterior, já viu nascer novas companhias aéreas que nascem com contratos de leasing melhores do que as atuais, contratam uma equipe com salário menor, profissionais com altíssima experiência, porque foram todos desligados das empresas onde estavam, os slots aéreos estão todos à disposição e as empresas nascem sem dívidas. Dessa forma, a gente pode esperar que a Noma vai alçar o desafio de ser a maior empresa hoteleira do Brasil, ou ela vai ficar no short stay para long stay?
Boa, Guto. E é o que você falou, né? Eu acho que tudo que estamos vivendo mostra que precisamos nos reinventar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Se antes a gente imaginava sendo somente uma empresa de short stay, essa figura mudou um pouco. Então, respondendo, eu acho que está aí um pouco a resposta, né? E acho que está até um pouco a resposta do nome do nosso nome. Acho que o nome do jogo aqui e o que a gente está aprendendo é resiliência, mais uma vez. A gente falou muito do empreendedor ser resiliente, mas o business model tem que ser resiliente. E como que você cria um modelo de negócios que é resiliente em um mundo tão instável com tantas coisas acontecendo? Então, acho que a principal mudança aí que a gente está olhando é que a gente passa de ser uma empresa de short stay, uma empresa hoteleira, mais concorrente com hoteleira, acho que o nosso nome, o hotel, remetia muito a isso, a ser uma empresa de locações flexíveis. Então, acho que se a gente olha o nosso propósito, é basicamente transformar a era da locação, que é algo que é burocrático, que é manual, que tem várias fricções, para uma era do e-commerce. Se a gente vai fazer isso olhando para locações flexíveis mais para pessoas morarem, ou mais para um business travel, ou até mais para lazer e começar a dosar isso, a gente vai descobrir com discoveries. A gente está descobrindo o dia inteiro, está entendendo o nosso cliente, está sabendo quais as necessidades e quais as dores que a gente está trazendo. E o que eu gosto muito de pensar é na direção de longo prazo, que eu acredito que é muito isso, transformar essa estrutura de locação para o e-commerce e o como, o how, se vai ser mais long stay aqui, short stay aqui, aproveitando a pergunta que o Pedro fez, a gente vai descobrir. Hoje a gente está no mood de discovery, de aproveitar esses fundos de investimentos de renda residencial, investidores institucionais, fomentar esse mercado e cada vez mais ir para essa direção de ser a maior empresa de locações flexíveis do Brasil e depois alçar outros voos também. Guto, quer complementar alguma coisa? Alguém aqui quer complementar alguma coisa? Não? Então vamos em frente. A gente tem mais uma surpresa para você, cara. Querem me fazer chorar, né? Não sei qual que é o final da história. Olha, eu acho que essa vai fazer chorar mesmo. Roda aí. Olá, Tomás. Tomás não, para mim, Tome, tá? Eu gostaria de lembrar de um episódio que nós passamos há 27 anos atrás. Você deverá lembrar. Você estava com 3 anos de idade, a gente estava passeando num hotel fazenda, família toda. Tínhamos acabado de voltar da piscina, aí você fomos para o quarto, antes do banho, naquela brincadeira que a gente sempre fazia na cama e se levantando e jogando e, enfim, fazendo malabarismo. Subitamente, de forma inadvertida, você caiu da cama e bateu a cabeça, o canto aqui da face, no criado mudo e abriu. E logo, imediatamente, vi que aquilo precisava de ponto. Imediatamente levamos você para o pronto-socorro e o que mais me surpreendeu nessa situação foi o teu comportamento, a tua atitude de lugar comum, mas de resiliência, de coragem, de lidar da melhor maneira possível, como naquele momento da tua vida, como uma criança, com tranquilidade, com brincadeira, de uma forma solta, com a capacidade de mostrar uma preocupação em tranquilizar o pai, a mãe, a irmã e muito mais do que qualquer outra daquelas pessoas que estavam lá. Acredito que essa foi uma das experiências que ajudou e ajuda você hoje a ser o cara que você é, o homem que você é, o profissional que você é e entre outras qualidades suas, e dessa eu tenho muito orgulho. Tome, valeu, tamo junto, um beijo. Tome. Pô, daí o Vinícius quer matar aqui, né? Mas boa. Bom, não tem nem o que falar, né? Só uma pergunta primeiro, assim, eu tenho meu trabalho com neurociência, ele fala assim, memória é emoção. Você tem memória de 3 anos de idade? Eu não tenho, cara. Cara, eu não tenho. Sinceramente, o meu pai não me contou. Eu lembro dessa história, claro, mas ele não me contou desse jeito. Foi uma surpresa também. E eu achei demais. E meu pai, ele é médico, né? Ele é psiquiatra, então, assim, ele trabalha com a mente das pessoas, então acho que tá aí um pouco disso. Mas, pô, fiquei super emocionado aí com... E é bacana, né? Porque eu não lembrava mesmo. Mas a gente está falando tanto de resiliência, né? Mas, puta, obrigado pela mensagem aí. Meu pai, acho que, falando um pouco aqui, ele sempre foi muito um espelho para mim. Quando eu era pequeno, eu achava que eu ia ser médico também. Então,
via ele acordar cedo, eu via ele sair todo formal para trabalhar, eu via muito, eu admirava muito esse senso de trabalhador dele, de fazer, e sempre foi um cara muito culto, né? Muito sábio, lê muito, e ele me ajudou muito nessa trajetória. Então, obrigado pela homenagem aí, essa eu não esperava mesmo. Boa. Na verdade, assim, a gente trabalha aqui na produção, a gente deixa as perguntas com os especialistas e trabalha na produção. Essa é a nossa estratégia. Agora a gente vai aqui para uma parte do programa que a gente gosta muito, cara, que a gente chama de ping-pong. Você tem que responder com o menor número de palavras possível. 1, 2 ou 3 no máximo. Vamos lá, São Paulo, Madrid ou Vancouver? São Paulo. São Paulo, eu vivi um tempo em Madrid e acho uma cidade incrível. Eu amo Madrid, eu falo com dor no coração, mas eu falo São Paulo pelo que eu quero fazer pela cidade. Beleza. Corrida ou natação? Natação. Eu medito para? Treinar minha mente. A trilha mais incrível que eu fiz até hoje foi aonde? Em Cape Town, quando a gente subiu a Table Mountain, num frio enorme, chovendo, com meu amigo Pedro. Foi uma trilha demais. Minha referência de vida assim, sem o vídeo, hein, por favor. Esse eu imagino que já seja. Fala outro. Tá. Bom, vou tirar aqui parte de família, e daí vai ser engraçado até essa resposta aí. Mas eu colocaria Paul McCartney. Eles vão falar por quê, né? O que tem a ver com negócios e tal? Acho que vale explicar um pouquinho. Vamos lá. Eu sou muito fã dos Beatles, né? Acho que talvez até tenha alguma coisa aí. E eu aprendi a falar inglês com eles, tal, tipo, com eles parece que aqui do lado, né? Mas com eles ouvindo música. E o que eu sempre gostei muito do Paul McCartney quando eu via é que os caras eram os caras mais famosos do mundo, tinham tudo que eles tinham, e o cara sempre manteve a humildade, sempre manteve a simplicidade. E eu acho que aí que está a riqueza, né? Então, ele é um cara que eu admiro. Legal. Eu odeio profundamente... ignorância. Essa a gente sempre pergunta, mas vamos lá. Empreender no Brasil é? Desafio, né? É a primeira coisa que vem, essa daí é fácil. Todo mundo responde isso, na verdade. Eu acho que a gente vai tirar essa. Eu vejo a hotelaria como? Precisa ser reinventada e repensada. E eu vejo o Airbnb como? Um case de sucesso, que eu admiro muito. E acho que também são parceiros no fim do dia. Hotel ou acomodação alternativa? Acomodação alternativa. Melhor hotel do mundo? Noma. Não, esse não pode. Hotel. Melhor hotel do mundo. Você já tenha ficado, que você sonha em ficar, porque essa experiência do hotel realmente é marcante. Bom, vou falar um aqui que eu gostei muito pelo conceito, porque eu acho que ele traz muita inovação, que é o Citizen M de Nova York. Eu tive a oportunidade de ir lá, e é um hotel que acho que vale todo mundo conhecer um pouquinho do case. E do Brasil? Eu vou dar o exemplo aqui do nosso amigo que estava aqui, porque é um hotel que eu admiro muito, já estive lá, já consumi bastante também, que é o Nick. É um hotel que eu acho que traz uma sofisticação e algo que virou um ícone para São Paulo. Para finalizar, Tomás por Tomás. É um cara que ama o que faz, que se sente muito privilegiado de ter a chance de estar fazendo o que está fazendo nessa fase da vida. Um apaixonado por empreender, por pessoas e acho que por transformar. Acho que inconformado com o tamanho de possibilidades que a gente tem no nosso país e disposto a dedicar minha vida e a construir um lugar melhor para a gente viver. Legal, obrigado. Chegamos então ao fim de mais um Hotel Connection, um hóspede especial de fora da hotelaria, depois de a gente entrevistar vários CEOs. Neto, obrigado pela participação. Pedro, também. Guto, curte aí seu Airbnb. Obrigado. E até a próxima, pessoal. Um abraço.